Boa noite. Vocês estão bem? Espero que todo mundo esteja bem. E aqueles que não estejam tão bem, ou que de repente não está como gostaria que tivesse, que você possa estar sentindo o consolo e o conforto de Deus na adversidade que você está passando, meu irmão. Abra sua Bíblia na epístola, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Gálatas 6, versículo 1 ao 5. Acharam, amém? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor e, então, terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Nosso Deus, ainda há pouco, nosso irmão Isná estava orando e agradecendo a Deus por fazermos parte de uma igreja saudável. Aqui nós temos, meu Deus, uma porção da Tua Palavra que nos mostra características de uma igreja saudável. Que a gente possa, meu Senhor, praticar esse ensinamento da Tua Palavra que o Senhor tão claramente nos admoesta, nos ensina, nos encoraja, e como deveremos ser e agir na vida de cada um, irmão, em Cristo Jesus. Nos ajuda, meu Senhor, a podermos, de fato, desfrutar tão profundamente da comunhão de uns para com os outros. Abençoa, meu Senhor, a vida de cada um que aqui chegou. Tu conheces as dificuldades, os desafios que cada um de nós, meu Senhor, estamos passando. E que o Senhor nos ajude e nos dê a vitória em nome de Cristo Jesus. Amém. Há algumas coisas interessantes que possivelmente muitos de nós nunca paramos para pensar, para analisar. E uma delas é por que eu preciso fazer parte de uma igreja. Periodicamente, os pastores cobram, às vezes individualmente, às vezes no coletivo, que você ou vocês estão congregando pouco. Há uma admoestação ao livro, ou na carta aos Hebreus, no capítulo 9, que diz: não deixai-vos de congregar como é costume de alguns. E é para pensar por que é tão importante fazer parte de uma igreja. Eu, pessoalmente, não levo a sério um cristão ou uma pessoa que se diz cristão e ele não tem uma igreja, ele não faz parte de uma igreja. Não consigo levar a sério. Alguns anos atrás eu vi um pastor falando de um determinado cantor gospel que não levava ele a sério. Não tinha ele como um cristão sério. E aí os jovens que estavam perto dele perguntaram por quê. Ele disse: porque ele não tem uma igreja local. Isso já passou bem perto de 20 anos. E naquele momento eu não dimensionei o peso dessa frase. Porque ele não tem compromisso, ele não faz parte de uma igreja local. Eu não tinha noção, como eu tenho hoje. Por que não é só aceitar Jesus e viver a vida solto? Tem que fazer parte de uma igreja? Por que é tão importante? Porque não é possível, meus irmãos, desenvolver uma vida cristã sem estar inserido na comunhão com os irmãos.
Vou repetir: não é possível desenvolver uma vida cristã sem estar inserido na comunhão com os irmãos. Quando eu falo essa frase, muitos ou alguns que aqui se encontram já se identificaram que não tem uma vida cristã séria. Porque ter comunhão não é só congregar, é por onde começa. Às vezes você pode congregar e ser tão isolado como uma ilha no meio do oceano, mesmo estando congregando. Esse texto que nós acabamos de ler, 5 versículos nos falam tão profundamente sobre este assunto. A segunda colocação que eu queria fazer, ainda de forma introdutória, é o que o texto que nós lemos, irmãos, nos mostra 2 cenários que refletem a vida na igreja. O primeiro cenário que nos mostra o que é a vida na igreja é pela primeira palavra que abre o capítulo 6, versículo 1. Qual é a palavra que tem na sua Bíblia aí? Qual é a palavra? Irmãos. Então, o primeiro cenário que nos mostra é que a igreja, para ser saudável, nesse aspecto, ela tem que ter uma característica de uma família unida. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, de uma família unida. E basicamente, de acordo com esse texto, o conceito de irmãos ou de uma família é aonde todo mundo ajuda todo mundo. Aonde o seu problema é o meu problema e o meu problema é o seu problema. E também, essa característica de família é onde cada membro da família tem a sua própria responsabilidade. O versículo 5 diz isso. O segundo cenário que esse texto também nos mostra é que a igreja, e eu gosto muito dessa analogia, dessa ilustração nas entrelinhas do Novo Testamento. Esse texto, sobretudo os versículos 1 e 2, nos mostra o cenário da igreja saudável. A igreja é um hospital. Aonde existe pessoas que são mais saudáveis do que outras, e essas mais saudáveis, que o apóstolo Paulo chama de espirituais, é que cuidam dessas que estão enfermas, que Paulo chama de pessoas que foram surpreendidas em alguma falta. Mas, pastor, de onde o senhor tirou essa imagem de hospital? O versículo 1, possivelmente na sua versão, se for a mesma que eu estou utilizando, você vai encontrar a palavra corrigiu. Encontraram a palavra corrigiu? Corrigiu? Essa palavra, irmãos, o significado dela é de... Eu vou usar uma linguagem bem comum, pelo menos para mim. É de remendar uma rede de pesca. De fazer um remendo. Ela também era utilizada no período do Novo Testamento como para a área médica. E aí é onde está essa ideia de hospital. Ela era muito utilizada, o significado dela, entre os médicos, porque essa palavra corrigiu era a palavra que eles utilizavam para, digamos, que se eu quebrei a perna, um médico via e imobilizava parte da minha perna, ou qualquer parte do meu corpo, aonde um osso foi quebrado, para restaurar. E aqui está o significado. Corrigiu tem o significado de restaurar, de pôr no lugar, de voltar a ser como era antes. O versículo 2 também nos mostra essa ideia de hospital.
quando mostra essa questão de aqueles mais saudáveis ajudando aqueles mais fracos, doentes, a carregarem as suas cargas. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre cuidando da saúde da igreja, parte 2. Há 2 semanas atrás nós falamos cuidando da saúde da igreja, parte 1. Nós mostramos o texto de Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao 20. E vê se vocês lembram as 4 etapas que ali nós temos para cuidar da saúde da igreja. A primeira etapa é se o teu irmão pecar contra mim ou contra você, o que a Bíblia nos diz para fazer? Vai tu, só tu e ele, conversa entre você e ele. Se ele te ouvir, ganhou o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva contigo mais 1 ou 2 testemunhas, para que por meio do depoimento de 2 ou 3 pessoas, toda palavra seja estabelecida. Esse é o segundo caminho, o segundo passo. O terceiro passo: se esse irmão em pecado não ouvir nem o primeiro, nem o grupo de 2 ou 3, para levar a situação para a igreja. E se essa pessoa, esse irmão, não ouvir a igreja, a Bíblia diz, por meio de palavra de Jesus, que a igreja deve tratar essa pessoa como gentil e publicano. Aqui na linguagem do apóstolo Paulo, ele nos mostra mais um detalhe de como nós devemos cuidar da saúde da igreja. É disso que o texto está falando. Voltando agora ao versículo 1, vamos ver então o que nos ensina esse versículo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. Interessante, irmãos, que essa frase, ou esse texto que nós estamos meditando nele, vem em seguida ao ensinamento do que o apóstolo Paulo faz sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Inclusive, daqui a pouco vamos fazer muita ligação entre essa palavra espiritual com os versos 22 a 25. Mas depois que Paulo fala sobre irmãos, irmãs cheias do Espírito Santo de Deus, ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. Essa palavra surpreendido é exatamente isso que significa. Se qualquer irmão da igreja for flagrado num determinado ato pecaminoso. E aí você pode deduzir ou imaginar qualquer situação que um irmão ou uma irmã for flagrado, surpreendido em alguma falta, em algum pecado. Interessante você também lembrar essa frase e ligar a ela a palavra corrigiu, ou seja, restaurai essa pessoa. Então Paulo diz assim: se alguém for surpreendido em alguma falta, aí ele olha, deduzindo que numa igreja saudável vai ter vós. Quem são esse vós? Os espirituais. Vocês que são espirituais deveriam agir dessa forma. Então, para que esses irmãos que forem flagrados ou surpreendidos num determinado ato pecaminoso, e esse surpreendido pode ser literalmente ter sido pego num ato, ou até mesmo ele ter sido escravizado por um ato pecaminoso. Daí a ideia dele estar manco, precisando ser restaurado. Para que essa pessoa volte a ter uma saúde perfeita, é preciso, em primeiro lugar, dessas pessoas a quem o apóstolo Paulo chama espirituais. Vós que sois espirituais. O que é, meus irmãos, uma pessoa espiritual? É para pensar. É muito comum nós olharmos para irmãos em Cristo e dizermos: aquele irmão é espiritual, ou aquele irmão é carnal. O que conceitua uma pessoa ser um irmão em Cristo espiritual, ou uma irmã, ou o que leva a ele não ser espiritual? Você se considera uma pessoa espiritual?
Aqui espiritual, meus irmãos, tem o mesmo significado de maduro, maturidade espiritual. Mas então, vamos ver então o que seria, na linguagem ou no conceito do apóstolo Paulo, esses irmãos espirituais. Então, por isso que eu falei que nós iríamos ligar muito essa frase, espirituais, aos versos 22 a 25, onde o apóstolo Paulo fala sobre irmãos que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, irmãos, uma pessoa espiritual, em primeiro lugar, é uma pessoa que sua vida denota esses e mais outros frutos, ou desculpe a palavra frutos, não é frutos, é singular, fruto do Espírito. O verso 25 tem mais um detalhe. O apóstolo Paulo diz assim: se nós vivemos no Espírito, também devemos andar no Espírito. Então a pessoa espiritual é uma pessoa que está cheia do Espírito de Deus e que o fruto do Espírito flui na vida dessa pessoa. Mas talvez não esteja tão claro para você ainda se você é ou não é uma pessoa espiritual. Aqui o apóstolo Paulo nos dá mais um detalhe de que é uma pessoa espiritual. É como você reage, é como eu reajo a um irmão que foi surpreendido no pecado. Em geral, nós reagimos da seguinte maneira quando um irmão é descoberto que o irmão está fazendo algo, fez algo tão reprovável. Frases como: será que aquela pessoa é crente? Se você pensa assim, deixa eu dizer uma coisa, você não é espiritual. Você é carnal. Ah, crente não faz isso, rapaz. Você não é espiritual. O apóstolo Paulo diz que o espiritual, quando ele surpreende ou que ele deflagra uma pessoa numa situação desta, ele vai corrigir ou restaurar com espírito de brandura. Algum tempo atrás eu falei para vocês que eu assisti um filme, se não me engano, Lágrimas do Sol, com Bruce Willis. Uma história incrível. Eu derramei lágrimas assistindo aquele filme, não pelo filme especificamente, embora seja partes bem tristes, mas por comparar como agiam aquelas pessoas daquela força militar, daquele exército, e como nós agimos com o nosso exército. Se o exército vai para a guerra e um combatente ele é atingido pelo inimigo, pega um tiro na perna ou em qualquer outra parte do corpo, mas ele não morre, e mesmo que morra, as pessoas que fazem parte daquele exército, eles fazem tudo o que estiver ao alcance deles para salvar a vida daquela pessoa. Não é assim? Mas muitas vezes a igreja, quando o inimigo acerta, surpreende alguém no pecado, o que é que nós fazemos? Vamos acabar de matar esse desgraçado mesmo? Pá! É assim que fazemos. Mas não é assim, irmãos, que a Bíblia ensina. E se nós agimos assim, mostra que a igreja está doente. Porque a igreja não tem irmãos espirituais. Porque o espiritual vê aquele irmão ferido, mancando, que talvez esteja preso pelo pecado, vai até ele e corrige ele com espírito de brandura. É assim que diz a sua Bíblia? Está assim? Corrija ele. Restaure ele com espírito de brandura. Corrigiu. Restaure-o.
Se for preciso tirá-lo e imobilizá-lo para que ele volte a gozar de uma saúde plena, faça isso. Mas aí, a última frase do versículo 1 diz assim: guarda-te para que não sejas também tentado. Esses irmãos espirituais que estão tratando, restaurando, corrigindo esses que estão afetados, que foram atingidos pelo inimigo, que foram surpreendidos nessas faltas, tem que ter esse cuidado. Tenham cuidado para que vocês também não sejam também tentados. E antes que eu me esqueça, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele explica esse cuidado nos versículos 3 e 4, quando ele diz assim: guarda-te, primeiramente no versículo 1 ainda, guarda-te para que não sejas também tentado. Você surpreendeu ou deflagrou um irmão num determinado ato pecaminoso, ou o irmão veio até você e pediu ajuda, me ajude. Mas aí, você ajuda esta pessoa, você ajuda esse irmão, você corrige esse irmão. E possivelmente, nesses momentos, nós somos tentados a nos achar o super-homem, ou a super-mulher, que somos fortes, que o inimigo não vai nos atingir. Paulo diz: epa, tenha cuidado. Cuidado para que você também não seja tentado. E nos leva a crer que nós somos... o inimigo pode nos tentar na mesma área que nós estamos ajudando aquela pessoa que está ferida. Porque no versículo 3 ele diz assim: porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Parece-me que esse versículo 3 é para aquelas pessoas que dizem assim, ó: mas eu ser tentado? Isso aí para mim, rapaz, isso aí é fichinha. Paulo diz assim, ó: se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Ou seja, você e eu temos uma natureza pecaminosa, somos descendentes de Adão, o inimigo ainda tem influência sobre nossa vida, então precisamos tomar cuidado. E aí, versículo 4, Paulo diz assim: mas prove cada um o seu labor, o seu trabalho, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Aqui é quando eu ou você queremos estabelecer conduta ou padrão de santidade, olhando para a conduta dos nossos irmãos feridos. E talvez olhamos para aqueles irmãos que nós percebemos que eles estão feridos e dizemos assim: eu sou muito melhor. Ou eu estou num nível muito acima do que esse ou esse irmão. Paulo diz assim: qualquer comparação que a gente possa estabelecer é com nós mesmos. E aqui, esse versículo 4, irmãos, tem muito o sentido de 1 Coríntios 11, 28, quando o apóstolo Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo. A avaliação tem a ver com Deus e eu, você e Deus, e não você e o seu irmão. Então tenha cuidado quando você for ajudar alguém, para que você também não seja tentado. Não tenho tempo, mas eu não posso deixar passar. Lembra do que eu falei, quem estava aqui há 2 semanas atrás, sobre aquela questão do corpo. É muito comum, é muito normal, partes do organismo que estão com alguma deficiência, com alguma doença, infectar os órgãos mais próximos ou está mais próximo a ele. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Quando você for ajudar alguém, tome esse cuidado. Versículo 2, irmãos, diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Antes de qualquer coisa, quando a gente olha o versículo 2, diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E olhamos o versículo 5 e diz assim: porque cada um levará o seu próprio fardo. Você vai dizer, mas epa! Aqui Paulo está pedindo no versículo 2 para mim ajudar os meus irmãos a levar as cargas dele. E aqui no versículo 5, Paulo está dizendo que cada um levará o seu próprio fardo. Que negócio é esse? Observe que no versículo 2 a palavra é cargas.
Versículo 5, a palavra é fardo. São palavras diferentes, com significados diferentes. Fardo é o que cada um de nós tem que carregar. Lembra de Mateus 11:30. A partir do versículo 28 diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo. Quando o apóstolo Paulo fala no versículo 2 que cada um, ou que levai as cargas uns dos outros, o que seria ou o que será essas cargas? Em primeiro lugar, meus irmãos, não esqueça, não desligue o versículo 1 do versículo 2. As cargas aqui têm a ver com os irmãos que foram ou que são surpreendidos em alguma falta. As cargas é ajudar esses irmãos a superar falhas, se necessário, falhas morais, falhas de caráter. Ajude essas pessoas a superar isto, levando as cargas dele, ou seja, trabalhando com ele para restaurá-lo. Mas também significa, essas cargas é quando um irmão em Cristo, membro de uma igreja local, está passando por uma adversidade, por uma doença, por uma tristeza, por uma tribulação, aonde nós devemos ajudar esses irmãos em momentos também como esse. Mas aí, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala de levar as cargas uns dos outros, nós temos dois problemas sérios para a gente poder botar isso aqui em prática. Primeiro, como é que eu posso levar as cargas de outro se eu não sei o que ele está precisando ou pelo que ele está passando? Lembra que eu falei ainda há pouco que você pode até frequentar todos os cultos da igreja, mas você ser uma pessoa tão isolada, tão fechada, que ninguém sabe nada da sua vida privada, dos seus problemas. Como é que alguém vai poder te ajudar, meu irmão, minha irmã, se você não compartilha, se você não tem intimidade, se você não tem comunhão com ninguém? Como é que pode? Como eu posso levar as cargas de outro, meus irmãos, se eu não sei que cargas são essas? Se eu não sei os problemas? É muito, muito, muito comum o pastor ser chamado para uma situação que quando ele chega lá não tem mais jeito. É um casamento que acabou, é um problema que poderia ter sido trabalhado, poderia ter sido resolvido se nós puséssemos em prática de compartilhar os nossos problemas com os nossos irmãos. Se nós vivêssemos como uma igreja saudável, se nós desfrutássemos da comunhão como a Bíblia nos ensina que deveríamos desfrutar. Em segundo lugar, como outros podem me ajudar se eu estou sempre sozinho? Perceba, irmãos, que a sua ação, a minha ação, eu posso inibir ou impedir que pessoas, que irmãos possam botar em prática o princípio de levar as cargas uns dos outros. Porque presta atenção, se eu estou sempre sozinho, eu nunca vou ajudar ninguém a carregar a carga, e nem tampouco ninguém vai nunca poder carregar as minhas cargas. Se eu sou sempre isolado, se eu sou essa ilha, que eu não tenho um relacionamento na horizontal com os meus irmãos, não me insiro, eu sou uma pessoa isolada, eu não posso carregar e nem tampouco posso ser carregado. O meu isolamento
impede que eu seja abençoado ou que eu abençoe. E o apóstolo Paulo, irmãos, diz assim: levem as cargas uns dos outros, porque cumprireis a lei de Cristo. Que lei é essa, irmãos? Acredito que quando Paulo fala sobre cumprir a lei de Cristo, ele está em mente com a passagem de João 13:34. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Por que eu sei disso? Porque no versículo 13 e 14 o apóstolo Paulo nos dá uma indicação de que a lei de Cristo, o cumprimento dela é o amor, porque ele diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui no versículo 2, Paulo diz: levai as cargas uns dos outros. É preciso, irmãos, para viver como igreja, é preciso que a gente, em primeiro lugar, ajude esses irmãos que estão sendo surpreendidos por causa do pecado. É preciso que a gente corrija esses irmãos, restaurando eles, tendo amor e mansidão para ajudá-los, para que eles se sintam protegidos e abençoados pelos seus irmãos que estão ali com ele. É preciso que a gente leve as cargas uns dos outros. É necessário isso. Escute, isso aqui, irmãos, é o perfil de uma igreja saudável. Igreja saudável tem pecado. Só que a igreja saudável trata o pecado. Amém? Igreja saudável tem pecado. Paulo está dizendo aqui, irmãos, vocês são espirituais. Olha, Paulo acabou de falar sobre fruto do Espírito, de pessoas que crucificaram a carne para viver para Deus. Ele diz assim, cuidem destas pessoas. Igreja saudável tem sim, irmãos, porque somos o que somos. Mas uma igreja saudável sempre, irmãos, vai ter mais irmãos espirituais, que compreendem, que admitem, que entendem, que quando o irmão é atingido pelo pecado, em primeiro lugar ele diz assim: Senhor, obrigado por ter me guardado. Não desejando que o irmão caísse, mas poderia ser eu, Senhor. Eu lembro de uma vez que um pastor de uma congregação lá da nossa igreja de Cruzeiro, ele foi surpreendido num pecado. E lembro que quando eu fui ter com ele, ele me abraçou chorando, e a frase que ele dizia para mim era: porque fui eu. Aquele irmão que foi surpreendido, irmãos, ele não é, eu não sou melhor do que ele. Você não é melhor do que ele. Foi a graça de Deus que nos protegeu, que nos guardou para que a gente não caísse, não fosse também surpreendido da maneira que ele foi. Concluir. Cada cristão, meus irmãos, vai levar o seu fardo. E quando Paulo termina o versículo 5, porque cada um levará, perceba que está no futuro, levará, parece-me que Paulo está apontando para o dia que nós estivermos diante de Deus. Diante da presença de Cristo, de acordo com 2 Coríntios 5:10, porque cada um prestará contas da sua vida por meio do corpo, pelo bem ou mal que fez por meio do corpo. Então, irmãos, apesar de podermos ser atingidos pelo pecado, surpreendidos pelo pecado, mas nós nunca devemos esquecer que nós temos a nossa responsabilidade. Toda pessoa que tomou a decisão de aceitar Cristo tem o Espírito Santo de Deus, tem a palavra de Deus, tem a igreja, tem naturalmente, quando eu digo igreja, tem os seus irmãos.
dia que nós estivermos, ou no dia que estivermos na presença de Cristo, irmãos, vamos prestar conta, por que nós não usufruímos de tudo isso? Para ajudar e ser ajudado. Para carregar e ser carregado. Sabe, a vida, irmãos, é assim. Tem horas que a gente está potencialmente forte, que consegue puxar, carregar, sustentar alguém. Mas tem horas que é a gente que precisa. Aquele que está forte hoje, amanhã ele pode estar fraco. Como disse o apóstolo Paulo, quando eu penso que estou forte, aí é que eu estou fraco. Tá? Então, meus irmãos, desfrute ou desfrute do que a igreja pode oferecer para você. É por isso, irmãos, que Deus nos colocou numa igreja. É para que a gente possa aproveitar, irmãos, tudo que ela pode nos dar positivamente. E uma igreja saudável, irmãos, ela vai sempre ter irmãos e irmãs espirituais que possam ajudar pessoas, que possam carregar pessoas, que possam, sabe, irmãos, amar pessoas a ponto de colocar elas sobre as suas costas e levarem elas. Estudando o contexto dessa palavra corrigir, eu vim entender tantas outras palavras quando, por exemplo, acho que em Colossenses, Paulo diz assim: suportai uns aos outros. Sabe como é que nós entendemos suportai? Suporto o irmão A, o irmão B, eu suporto. Não é isso, irmãos. Suportar, sabe qual é o significado do Novo Testamento? É colocar ele, ou ele se escorar em você, ou você colocar ele sobre suas costas, e você suportar ele, carregando ele, o ajudando a levá-lo. Isso é o significado de suportar, e não eu suporto. Ah, a Bíblia diz, irmão, suportar uns aos outros, né? Aquele irmão é chato, suporto. Não é isso. Suportar é isso aqui, ó. Vem cá, irmão Ayrton. Não vou tentar lhe carregar não, tá? Porque consegue subir aqui? Tá com o joelho bom? Digamos que depois daqui eu vou jantar com o irmão Ayrton, só, digamos. E aí, na subida da escada dele, ele magoa o joelho. E ele não consegue mais subir a escada sozinho. Aí ele coloca o braço dele sobre o meu, eu pego ele aqui e vou suportar ele. Eu vou carregar ele. Só um passo, porque todo não dá não. Então isso é suportar. Isso é corrigir com espírito de brandura. Amém? Vamos ficar em pé, vamos ser despedidos numa oração. Pastor, tem algum aviso? Tudo bem? Ok. Culto em inglês na última quarta-feira. Eu acredito que é a próxima, né? Não. A próxima não. Da próxima. Então, culto de inglês para a turma que está vindo aí. Na última quarta-feira de dezembro. Vamos orar então, irmãos. Nosso Deus, nos ajuda, meu Senhor, que cada irmão, cada irmã que veio hoje à noite, que o Senhor nos coloque no coração, meu Senhor, o desejo de cada vez mais viver como igreja do Senhor. Que nos ajude, meu Deus, que em nosso meio sempre tenha irmãos e irmãs espirituais. Pessoas, meu Deus, que possam ajudar, carregar aqueles mais fracos, Senhor. Aqueles que foram feridos, atingidos pelo inimigo. Que o Senhor nos ajude a termos pessoas assim. Mas também, meu Deus, nos ajuda. Que cada vez mais a gente aprenda a crescer em comunhão, Senhor. A ponto de eu poder compartilhar a minha dor com meu irmão e confiar nele. A ponto dos meus irmãos confiarem em mim, de compartilharem a sua dor para que nós possamos carregar as cargas uns dos outros. Nos ajuda, meu Senhor, a colocarmos no nosso coração que um dia estaremos na Tua presença e iremos prestar conta de
cada bênção, de cada desafio que o Senhor colocou sobre os nossos ombros, porque o Senhor nos deu um fardo a carregar. Então, nos ajuda, meu Senhor, é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.